É uma parábola bem conhecida. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo de número 16, versículos 19 a 31, sobre a parábola do rico e Lázaro. Diz assim a palavra: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. A parábola ela é uma forma de dizer algumas realidades através de um texto, de um acontecimento. Ela traz em si uma realidade. Então fica claro que riqueza e pobreza, elas existem e elas convivem aqui nessa vida. Os Provérbios tem um texto que diz assim, que o pobre e o rico se encontraram. Então, ser rico ou ser pobre faz parte da composição da nossa existência. Não há problema nenhum em ser rico, nem em ser pobre. É claro que o problema está na miséria, na pobreza extrema, na fome. Mas ser pobre em si não há problema nenhum. Assim como não há problema nenhum ser rico. Esse texto ele é um texto de grandes debates, de grandes discussões,
Um dia desse mesmo eu estava ouvindo numa rádio doutores, teólogos, falando sobre várias questões pós-morte, e houve vários debates em torno desse texto. Mas não é o caso aqui fazermos isso. Como eu disse, sempre venho dizendo, a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos crer nisso. Se eu estou aqui, estou lendo a palavra, estou pregando a palavra, é porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Deus é o seu autor, e através dela nós entendemos toda essa criação, nós entendemos começo, meio e fim de tudo, entendemos que temos uma salvação. Eu creio, e por isso compartilho com as pessoas. A ideia não é discutir questões polêmicas, a ideia é pregar a fé que eu creio, que salva. E orar a Deus para que essa palavra ela seja germinada nos corações e que Ele salve aqueles que assim se inclinarem, porque a palavra está franqueada, está aberta a todos. Nesse texto, Jesus, ele, ao ler, eu lendo, e através das Bíblias de estudo, nós temos estudos riquíssimos, e eu me alimento muito com esses estudos e sinto no íntimo quando a verdade interpretada aqui, as informações seculares, como nós dissemos em outras mensagens, que a palavra é pregada a partir da revelação e também do conhecimento secular, sendo que a revelação, ela por si só, ela se basta, ela não depende do conhecimento secular. O conhecimento secular depende da revelação. Não adianta ter faculdade de teologia, ter doutorado e não ter revelação. Nós não vamos muito longe, ficamos aí pelo caminho. Mas quando unido o conhecimento e a revelação, aí nós progredimos do ponto de vista intelectual humano e também do ponto de vista, sobretudo, do ponto de vista espiritual. Crescemos muito. Então aqui, lendo os estudos em torno desse texto, o Senhor colocou no meu coração essa palavra e estamos trazendo essa palavra hoje para alimentar nossas vidas, para nos instruir em justiça, para manejarmos bem a palavra da verdade. Na verdade, Jesus, ele está aqui questionando, ele está abrindo os olhos de um grupo chamado fariseus, porque Lucas apresenta esses fariseus como homens avarentos. No versículo anterior, nos versículos anteriores, no verso 14 do mesmo capítulo 16, Lucas nos revela o seguinte, que os fariseus, ele diz assim, e os fariseus que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E esses fariseus eram avarentos e eram homens ligados à riqueza. Eles achavam, uma informação muito importante, eles achavam que a riqueza nesse plano terreno, ela apontava, ou ela era um sinal de bênçãos de Deus. Uma pessoa rica era uma pessoa abençoada. Ao contrário da riqueza, ou seja, a pobreza e até a miséria, no caso aqui, na parábola fala sobre o mendigo, que aí deixa de ser pobreza, abaixo ali da pobreza, eles consideravam o contrário, que era um sinal de julgamento. Se você é rico, você é um abençoado. Se você é pobre, você está sendo julgado por Deus. Eu diria até está sendo punido por Deus se você é pobre. Alguma coisa está errada na sua vida. Na verdade, Jesus, com esse texto, ele mostra aqui para os fariseus que não é nada disso. Que a riqueza é um bem, como
O Senhor Deus criou todas as coisas. Então a riqueza, quando uma pessoa nessa vida, Jesus estava mostrando aqui, que uma pessoa nessa vida, quando ela tem riquezas, essa riqueza é permitida pelo Senhor Deus. Mas para que essa riqueza? Para que ela faça o bem. Para que ela desfrute da riqueza? Sim. Mas para que ela desfrute da riqueza e ela faça o bem para aquele que não é rico. Porque rico e pobre se encontram nessa vida. Às vezes eu passo por lugares no Rio de Janeiro e vejo de um lado apartamentos luxuosos, casas luxuosas, e do outro uma pequena comunidade ali com seus habitantes. Estão juntos geograficamente, estão juntos fisicamente, estão todos juntos. Por quê? Porque o rico, ele precisa também do trabalhador, porque há coisas que o trabalhador vai fazer em sua empresa, em sua casa, que ele não faria. Então ambos se completam. Então Jesus estava enunciando aqui essa parábola para mostrar para os fariseus isso, que a riqueza é um bem que Deus outorga, porque para uns sim e para outros não. Isso depende de muita coisa. Alguém tem que ser rico e alguém tem que ser pobre. Ambos se encontram. As razões não importariam muito, eu diria. O que importa é entender que Jesus quis dizer isso. O que importa é que a sua riqueza ela esteja submetida ao senhorio de Cristo. E a riqueza seja para fazer o bem ao outro. E não para o egocentrismo. Nós vivemos aí, é recorrente, é quase que natural, nós conhecemos, acompanhamos pela televisão, pelos meios de comunicação, como se comportam os ricos diante dos pobres. Os que são ricos querem ser mais ricos e querem que o que é mais pobre continue pobre ou se torne mais pobre ainda. Isso é uma atitude totalmente reprovável pela palavra do Senhor. Jesus mostra isso aqui, que a riqueza é para que o rico faça o bem para aquele que não tem, de forma justa, de forma correta. Quando digo isso, não acredito que seja simplesmente pegar a sua riqueza e dividir com todo mundo e ficar pobre também, não é isso. Por exemplo, quando um rico ele abre uma empresa, ele promove emprego para muitas pessoas. Quando alguém que tem um pouco mais cria postos de trabalho, cria uma empresa, ele cria postos de trabalho. E aí ele ajuda aquele que é mais pobre. Então Jesus veio mostrar isso porque os fariseus, eles tinham essa postura. No verso 15 fala assim: e disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Verso 15 do capítulo 16, do mesmo texto, do mesmo capítulo, mesmo livro, mesmo evangelho. E disse-lhe, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então as pessoas, por desconhecer essa palavra e detêm uma certa riqueza, elas se elevam por isso, mas diante de Deus é abominação. Ou seja, o mau uso da riqueza é uma abominação diante do Senhor. Então o Senhor Jesus ele questiona isso através dessa parábola.
Mas, ao mesmo tempo, nós também temos aqui elementos espirituais que alertam o ser humano quanto à sua vida eterna. Porque ter um problema aqui nessa vida, ter uma limitação aqui nessa vida, andar fora daquilo que Deus quer para a sua vida nessa terra, aí dá solução enquanto a vida. Mas depois, chegamos ao ponto final, porque chegaremos, todos temos consciência da morte, do fim. Dali em diante é que é a grande questão. Através dessa palavra, Jesus revela que há uma outra coisa importante dizer aqui, é que Jesus não está dizendo necessariamente que se você é rico, você recebeu tudo aqui, então isso quer dizer que você vai se perder. Você vai para o Hades, como ele usa essa expressão no verso 23, lugar de tormento. E se você é pobre mendigo, necessariamente você vai para um lugar bom, para o seio de Abraão, que são os céus de Deus. Não há uma afirmação nesse sentido. O que Jesus está trazendo aqui é que se nessa vida você venera a riqueza, você é avarento, a riqueza é tudo para você, e você não considera o outro, você não usa essa riqueza sob o senhorio de Cristo para fazer o bem, é disso que Jesus está falando. Agora, quanto à vida pós-morte, são outras questões que envolvem isso. Por exemplo, é a rejeição à mensagem da palavra que diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O próprio Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. A rejeição, por exemplo, faz com que você perca a oportunidade, você, eu, todo, qualquer um de nós, percamos a oportunidade de termos um encontro com Deus na eternidade. São outras questões que envolvem estar no seio de Abraão, ou seja, no céu de Deus, ou estar no lugar de tormento. E aí ele fala aqui, revela algo, coisas profundas, quando ele diz, por exemplo, que o rico, ele pede que Lázaro molhe a boca, molhe a sua... Ele diz, e clamando, disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque com a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí Abraão diz, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro somente mais, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Verso 26 do capítulo 16. E aí ele segue dizendo, então aqui ele mostra, o Senhor Jesus vem mostrando essa parábola, que uma vez lá há um abismo e não há conexão. Há um abismo, há uma separação. E aí ele pede, eu rogo para que o Pai, eu rogo-te, pois, Pai, que mandes a casa de meu pai. Ele diz que tem 5 irmãos e que para avisar eles em vida, para eles não irem naquele lugar. Mas Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso é que me chama a atenção. Ele tem Moisés e os profetas, que estão
lhes dizendo a palavra do arrependimento. Estamos aqui com a palavra sagrada, com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras, com a palavra de Deus em mãos. Estamos aqui nos propondo a isso. Cremos que através dessa palavra, através da proposta de Cristo, cremos na redenção, na salvação do ser humano, na salvação da humanidade. Então Moisés e os profetas, eles continuam falando em vida sobre Jesus, sobre as promessas de Deus. Continuam falando para que, quando essa vida terminar, recebamos em Jesus a vida eterna. Isso me chama muita atenção, que aqui, nesse programa, ou qualquer outro lugar, ou qualquer denominação, onde estejam pessoas se propondo a continuar fazendo o papel de Moisés e dos profetas, e continuar através de nossas vidas falando essa palavra, exatamente porque enquanto estamos nessa vida, ainda há esperança. O homem, ele foi criado por Deus a sua imagem e semelhança, conforme Moisés nos ensina lá no Gênesis. E esse abismo entre o homem e Deus não existia. Nós vamos lembrar aqui, no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, uma passagem interessante, quando é contado aqui o momento da queda. Capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda do homem. Logo em seguida, a queda, no verso 8 do capítulo 3 do livro do Gênesis, nós encontramos a seguinte passagem, o seguinte registro de Moisés: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? A partir do verso 12, Adão começa a dizer: a mulher que tu me destes. E aí há aquele julgamento e há aquela sentença de Deus sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Esse texto, esses versos que nós lemos, nos mostram o seguinte: que o Senhor estava, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, do verso 8. O que nos indica que o homem tinha um contato direto com o Senhor quando foi criado. Mas o homem, conforme registrou Paulo séculos depois, em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, quando Paulo fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ou seja, não havia essa separação, não havia esse abismo entre Deus e os homens. Mas a partir do momento que o homem peca, que o homem sai da presença de Deus, esse abismo, ele surge. E aí Deus, ele propõe um plano de resgate e de salvação para o homem. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir desse momento, esse abismo que existia, que passou a existir entre Deus e os homens,
ele deixa de existir. E o homem tem a possibilidade de se reconectar com o Senhor seu Deus. A exemplo disso, nós lemos aqui no livro dos Salmos, no capítulo de número 51, versículos de 11 a 13. Vamos ver o que o salmista, capítulo 51, versículos de 11 a 13 do livro dos Salmos. Diz assim o salmista: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, quando ele fala assim, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque o salmista, ele sabia, Davi sabia da queda do homem, da perda de aliança do homem com Deus, e que a partir dali houve esse abismo. E ele sabia como era ruim. Não me lances fora da tua presença, porque o homem foi lançado fora da presença de Deus. Por isso Paulo falou, todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, o homem, ele perde o contato com Deus, abre-se um abismo entre Deus e ele lá no Éden, e isso é passado a todos os homens. Mas Jesus vem e morre, morte de cruz, para reconciliar o homem com Deus, para tornar a dar alegria ao homem da presença de Deus, voltar o homem para essa presença, e o homem agora sente a alegria da salvação. Então o salmista, ele fala no momento em que ele cai, no momento em que ele peca, no momento em que ele sente-se distante de Deus, ele fala, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para tirar, para desfazer esse abismo. Jesus veio para propor uma ponte de ligação. Ele veio para religar o homem ao Senhor, seu Deus, ao seu Criador. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim, ele está dizendo, eu estou propondo uma religação, estou propondo uma ponte nesse abismo que ligue cada um de vocês com o vosso Criador. É isso que Jesus veio trazer. Nessa parábola, ele fala sobre a riqueza, sobre a pobreza, que a riqueza é necessária para fazer bem ao outro, e ser pobre não desmerece. Infelizmente, o mundo mal que vivemos, os administradores públicos mal que encontramos, fazem com que milhares de pessoas deixem de ser pobres, passem para a condição abaixo da linha da pobreza. E aí nós vemos a mendicância. As riquezas produzidas são tantas que, se o mundo fosse justo, fossem divididas justamente, porque na verdade não existe igualdade social, existe justiça social. Se houvesse uma justiça social, se os homens tivessem essa visão que Jesus passa aqui, de que a riqueza é para que haja justiça social,
é para que o mais pobre não sofra tanto. Se eles tivessem essa visão, o mundo não teria pessoas abaixo da linha da pobreza, da mendicância. Então Jesus veio mostrar isso. Mas ao mesmo tempo, ele veio mostrar que isso vai refletir na eternidade. E aí, paralelamente a tudo isso, aqui dentro de tudo isso que nós estamos falando, nós entendemos que ele veio para morrer morto de cruz e para nos propor que nos dá uma esperança de que esse abismo, que há uma ponte de ligação, ele refez o caminho para a salvação do homem que foi lançado fora da presença de Deus, como analisamos lá no capítulo 3 de Gênesis, que o Senhor passeava e falava, conversava com o homem, e de repente o homem sai da presença dele, de repente o homem peca e cai. E para que a gente entenda que existe uma vida após a morte, falo porque creio, e para que a gente entenda que há um abismo que separa aqueles que nessa vida ouviram a palavra do Senhor, aqueles que nessa vida aceitaram a palavra de Cristo enquanto Messias, enquanto Salvador, enquanto aquele que propõe um caminho de ligação, propõe uma ponte que atravesse o homem, anule esse abismo que o homem tem entre ele e Deus, nessa vida, e também, como diz aqui a palavra, na vida vindoura, nos inclinarmos para compreendermos tudo isso. Com toda certeza não vamos abrir mão dessa oportunidade que Deus nos dá por Jesus Cristo. Eu gostaria que você que nos ouve, que ainda não se decidiu por Jesus, e você entendeu que o problema não é ser rico ou ser pobre, o problema é que é um abismo entre Deus e os homens, desde o momento que o homem caiu no início da criação, no início de todas as coisas. Você que essa palavra chegou ao teu coração, você entendeu isso e você tem esse desejo de achar essa ponte que é Jesus e anular esse abismo entre você e Deus, passar por essa ponte que é Jesus, que é a cruz de Cristo. Se você tem esse desejo, coloque a mão no seu coração e confesse Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e fale como o salmista Davi disse: não me lance fora da tua presença. E isso serve para você também que por alguma razão não quer mais confessar sua fé em Jesus. Já confessou, muitas vezes até pregou, mas agora por alguma razão, por alguma mágoa, por alguma tristeza, por alguma decepção, parou pela caminhada, coloca a mão no coração e fale com Ele: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se eu for rico, se eu sou rico, se você é rico, rico materialmente, use essa riqueza na perspectiva de Cristo, para o bem, para o senhorio de Cristo, para o bem do outro. Se você é pobre, não há problema nisso. Deus te abençoará através dos ricos. E a salvação, ela será dada àquele que entender que Jesus veio para impedir, para mudar essas circunstâncias e ser essa ponte
Que esse abismo ele não significa, ele seja anulado na sua vida presente, na sua vida terrena e na nossa vida vindoura. Em nome de Jesus. Faça essa oração com essas palavras a partir do conhecimento que trouxemos aqui nesta noite. Essa mensagem será postada no canal Ministério Palavra e Som, onde poderemos nos encontrar ali. Se você assim desejar, acesse o canal, faça um comentário sobre essa palavra, comente a experiência que você teve ao ouvir essa mensagem, que Deus falou com você, em nome de Jesus.